Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Gabriel Bulhões. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Queria registrar aqui o meu agradecimento pela oportunidade de fala ao meu amigo Alan, parceiraço aí que lidera o Grupo Notório, um grupo muito competente que está fazendo esse brilhante evento, né, esse grandioso evento pensado nos mínimos detalhes. Queria saudar também o professor Cândido Albuquerque, que nos brindou aqui com sua fala, ele que é um referencial, um baluarte da advocacia. Fica aqui o meu registro também. E queria saudar também toda a plateia, em nome da doutora Carla Coutinho, que está aqui presente também. E queria também dar as boas-vindas a todos vocês que não são de Natal. Eu, antes de começar a minha fala, queria perguntar, quem é de Natal? A contrário senso do que foi falado. Bacana. Muita gente, então, redobrada, então, esse agradecimento que a gente tem que fazer, porque está sendo aqui travado um debate de altíssimo nível com grandes nomes do cenário nacional e que certamente engrandece a nossa capital potiguar e é uma oportunidade para todos nós. Bom, como eu já falei, meu nome é Gabriel Bulhões. Eu vou falar sobre um tema muito novo, que talvez a maioria de vocês não conheçam, mas que certamente está na pauta do dia e que vocês tenderão a escutar falar muito mais, que é a investigação defensiva, notadamente no âmbito criminal, certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Bulhões, eu sou, principalmente para o pessoal de fora de Natal, eu sou coordenador do IBCCRIM aqui no nosso estado, presido também a Comissão de Advogados Criminalistas, e em razão desse projeto que eu vou abordar, eu também estou lá no Conselho Federal da Ordem como membro consultor da Comissão Nacional de Direito Penal. Então, sem me delongar nessa parte, porque também o tempo de 30 minutos é muito exíguo, mas também para não cansar vocês, a gente não poderia fugir disso, mas sem qualquer pretensão de exaurir o tema, e aqui eu me coloco também à disposição para qualquer eventual dúvida depois, enfim, alguém que tiver uma curiosidade maior, ao final estão os meus contatos, mas para falar em investigação criminal defensiva, nós primeiro precisamos saber se isso já existe em outros locais do mundo. Então, é uma novidade no Brasil, não há como negar, mas em outros lugares do mundo não é tão novidade assim. Bom, eu posso fazer o recorte aqui e apresentar de uma forma didática dois modelos. Eu vou começar pelo segundo. Com relação ao modelo dos Estados Unidos, muitos de vocês poderão fazer a remissão mental, a lembrança de filmes hollywoodianos, de séries do Netflix, quando a gente cotidianamente vê os escritórios de advocacia naquele modelo adversarial puro, né, fazendo a prova, com essa iniciativa probatória própria e autônoma de intimar uma testemunha para inquiri-la no seu escritório, de trabalhar com equipes de detetives particulares e por aí vai. Contudo, para trazer essa dinâmica para um modelo mais próximo da tradição brasileira, que é um modelo, embora recentemente inundado pelo modelo norte-americano, enfim, não continental, mas nossa tradição ainda é romano-germânica, ou pelo menos as suas raízes, enfim, as suas bases. Então, um modelo que se adequa muito mais ao nosso seria o modelo italiano. E aqui me escorando nas lições de um professor que, para mim, é a maior referência no Brasil nesse tema, que é o professor Baldan, Edson Luiz Baldan. Ele é delegado de Polícia Civil aposentado no estado de São Paulo, ele é também da diretoria do IBCCRIM, e ele fez o doutoramento dele, ele concluiu o doutorado em 2003, nesse tema, lá na Alemanha, fazendo uma visita técnica na Itália, então ele realmente viu de perto toda essa realidade, e ele nos diz que, por investigação defensiva, e aqui ele está analisando o modelo italiano, se entende o complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvida em qualquer fase da persecução penal. Então, essa seria a primeira observação que eu queria colocar aqui. A investigação defensiva, ela não tem uma limitação temporal. Como eu vou falar mais adiante, ela pode, inclusive, ser levada a cabo em viés preventivo, ou seja, sem sequer a instauração de uma investigação estatal, uma investigação oficial. Então, inclusive na fase antijudicial, pelo defensor, com ou sem assistência de consulente técnico e ou investigador privado, a gente vai falar já já sobre isso, tendente à coleta de elementos objetivos, subjetivos e documentais de convicção. E aí ele fala sobre a construção de um acervo probatório lícito que vai inferir na possibilidade do julgamento futuro da causa. Esse artigo que eu estou citando, ele é do Boletim do IBCCRIM de 2004. Então vejam que, apesar de ser um tema pouco conhecido, ele não é de todo novo no nosso cenário, porque há muito tempo algumas pessoas se ocupam e debatem e pautam essa questão. No modelo norte-americano, e aqui eu pego um trecho do Código de Normas da American Bar Association, que é a Ordem dos Advogados dos Estados Unidos,
que é uma norma, digamos, administrativa, como se fosse o Código de Ética e Disciplina aqui, só que somente voltado para a questão da justiça criminal. E lá se fala no item 4.4.1, diz, aspas, o advogado de defesa deve conduzir uma pronta investigação das circunstâncias do caso e explorar todas as vias que levem a fatos relevantes. E observem, sequer a confissão do acusado ou a comunicação dele de que vai confessar em audiência perante o juízo, sequer isso desonera a obrigação, ou seja, o dever ético do advogado criminal de defesa nos Estados Unidos levar adiante uma investigação defensiva ou o plexo de diligências, procedimentos e outras ferramentas mais que podem ser usadas nesse sentido. Com relação a algumas questões de ordem principiológica. Então, primeiro, eu queria falar, há uma, na verdade, chancela constitucional, mesmo que indireta, que legitima essa atividade mesmo sem qualquer regulamentação, certo? Então, a busca da igualdade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do livre exercício da profissão, isso só para resumir, todos com assento constitucional legitimam por si sós a atividade do advogado enquanto investigador, enquanto diligente nessa perspectiva defensiva. Isso sem falar, pessoal, na ordem instaurada pela Constituição de 88, que nos traz o processo penal acusatório, com a ideia da paridade de armas, que o professor Cândido muito bem falou aqui, aquela ideia de conceber, tanto para a acusação quanto para a defesa, lanças do mesmo tamanho. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos ter as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades de nos defender provando, ou eventualmente tomar outras medidas e diligências no interesse, por exemplo, das vítimas, que eu vou abordar já já como é que se encaixa aqui isso. Então, tendo em vista que o advogado é um particular que exerce um ministério privado e que, portanto, deve ser regido pela lógica do que não é proibido, para ele é lícito, é permitido, então, desde que observe o regramento constitucional, do bloco constitucional, desde que observe todo o plano normativo legal, ou seja, as leis do nosso país, e ainda as normas éticas administrativas do nosso Conselho Federal, dos conselhos seccionais, dentro dessas margens, o advogado hoje já está plenamente apto para exercer a investigação defensiva, desde que ele respeite e não produza provas ilícitas, afaste ilegalmente o sigilo telefônico, telemático, fiscal, bancário, desde que ele não promova uma invasão domiciliar, enfim, desde que ele respeite as regras do jogo, hoje já se pode fazer. Tanto é verdade que os advogados, em regra, que têm uma melhor desenvoltura, já fazem isso, ainda que intuitivamente. Produzem provas, saem do seu escritório, diligenciam em busca da contraprova. Então, tudo isso já é feito. O que a gente precisa é trazer esse debate para as luzes, para dar segurança jurídica e legitimidade para quem quiser levar adiante esse tipo de situação. Por outro lado, e aqui eu vou fazer um parênteses, eu sei que tem muita gente do Ministério Público aqui, mas eu não poderia deixar de falar que, em respeito também, inclusive ao posicionamento do Conselho Federal, quando essa matéria foi pautada, apesar de defender aqui a plena capacidade hoje, mesmo sem regulamentação, do advogado fazer investigação defensiva, vocês vão lembrar que eu falei que o advogado, que exerce um ministério particular, embora seja função essencial à justiça, está lá no artigo 144 da Constituição, ele, apesar do munus público, é um ente privado. O promotor de justiça, não. O procurador da República, também não. Ambos integram o setor público, são agentes públicos. E qual é a regrinha da administração pública? Se para o particular foi essa que eu acabei de falar, para a administração pública só vai ser permitido fazer aquilo que ou estiver determinado ou estiver permitido fazer, em lei. Então, vai me perguntar se existe algum marco legal que disciplina, que regulamenta a atividade da investigação direta do Ministério Público. Se alguém conhece, me diga, porque do meu conhecimento não há. Então, se não há nada para discriminar isso, para regulamentar e para legitimar, apesar de que tenha tido uma discussão no Supremo Tribunal Federal que disse que era constitucional, apesar de ter havido uma grande comoção social quando foi pautada aquela PEC 37, que queria expressamente vedar essa possibilidade ao Ministério Público, nós não temos nenhum diploma legal que sequer toque nesse ponto. O que a gente vai ter hoje
é o projeto de reforma do Código de Processo Penal, que trata da matéria, e eu vou abordar isso já já. Com relação ainda a esse assento constitucional dessa atividade, que apetece ao próprio advogado, né, e a mais ninguém, nós temos que a própria administração da justiça, ela vai se beneficiar com isso, porque nós vamos ter uma atividade jurisdicional muito mais qualificada, né, pela dialética, pelo contraditório, pela alçada de novos elementos de prova, de contraprovas, de perspectivas e linhas investigatórias que tinham sido até então ou ignoradas ou, enfim, escanteadas por qualquer razão pela investigação oficial estatal. Então, há um ganho, sim, à administração da justiça e à própria segurança pública. Porque, por exemplo, eu vou poder indicar prematuramente, lá no início do procedimento, que aquela linha investigatória da autoridade policial, da autoridade ministerial, ela é equivocada, que ela está desconsiderando um elemento que, na verdade, aponta para um outro sujeito que pode ser investigado, que, na verdade, ele está ali fazendo algo que não observou o regramento legal e que, portanto, lá na frente, poderia ser apontado como uma nulidade, que poria abaixo todo esse procedimento, entre outras aplicações mais, que certamente nos trarão um ganho quantitativo e qualitativo para a própria administração da justiça e a segurança pública. Por último, para finalizar essa primeira parte, é importante que se frise que nós não podemos querer engessar a atividade do advogado. Então, por mais que se intente, nesse momento, trazer algumas balizas, alguns critérios mínimos para nortear essa atividade, nós não podemos jamais prefixar toda como é que eu posso dizer, todo o itinerário, todo o percurso, ou todas as formas que o advogado vai ter que seguir. Isso porque a grande variedade do mundo dos fatos vai exigir do advogado, em cada demanda, uma postura. O que a gente precisa fazer é, óbvio, delimitar balizas que nos tragam segurança do ponto de vista legal e ético, certo? Então, há essa forma livre. Contudo, no modelo que está sendo proposto, se coloca uma metodologia de critérios básicos, que seria o inquérito defensivo, que aos moldes do PIC, do Ministério Público, ou do inquérito policial, da Polícia Judiciária, nós vamos ter um procedimento, um caderno autuado lógica e cronologicamente, com todos os aportes documentais que estiverem sendo angariados pela atividade do investigador defensivo, e isso vai ser apresentado em um instrumento, né, que vai certamente facilitar a exposição da tese, seja defensiva, seja, na verdade, ofensiva, pessoal. E vocês vão ver do que eu estou falando já já. Com relação a alguns aspectos gerais. Primeiro, como eu já falei, a investigação defensiva, ela não é vinculada a qualquer atividade estatal, a qualquer atividade oficial. Óbvio que ela vai ser, digamos assim, quase que um consectário lógico em algumas situações, mas o contrário não é verdadeiro, porque, inclusive, em caráter preventivo, o advogado pode ser demandado para, eventualmente, produzir, coletar algumas provas que poderiam se esvair, que poderiam se perder com o tempo, e que, eventualmente, lá no futuro, se houver algum imbróglio, eu posso usar e isso vai estar preservado. Também não há duração máxima, pessoal. Então, eu posso começar com investigação defensiva em caráter preventivo, sem qualquer instauração de investigação estatal, e eu posso perdurar essa atividade durante o próprio curso da investigação policial, ministerial. Eu posso invadir, digamos assim, a parte da instrução processual, continuar com essas diligências, angariando provas e tentando produzir, né, elementos que sejam de convicção e que aportem à tese defendida, e que, ainda em fase recursal, também pode ser usado. Aí vamos perguntar, e o trânsito em julgado? Mas há uma possibilidade posterior ao trânsito em julgado para os advogados criminalistas. Eu estou falando da revisão criminal. E a revisão criminal tem hipóteses bem específicas que também dependem de provas. E a gente, inclusive, após o trânsito em julgado, pode se valer de uma investigação defensiva para angariar elementos de convicção. Pode ser uma iniciativa do constituinte, do cidadão, do cliente, do advogado, ele pode ficar sabendo disso e sugerir, por favor, eu queria que você tentasse fazer isso ou aquilo, né, fizesse uma perícia, uma contraperícia, contratasse um profissional habilitado de qualquer ordem, a depender da demanda, enfim. Ou pode ser uma própria sugestão do advogado, dizer, olha, isso aqui está muito complicado, vamos ver se a gente contrata aí uma equipe contábil para fazer uma contraperícia nesse material que está sendo levado pela investigação do Ministério Público, e por aí em diante, pessoal.
É necessário também a outorga de poderes específicos. Isso por quê? E já aqui, né, escorando também o modelo italiano. O poder específico, pessoal, é exatamente para que o advogado ele esteja adstrito à vontade do cliente. Porque como são medidas, digamos, proativas, em alguma medida podem ser até interpretadas como invasivas, desde que respeitada a ordem constitucional, legal e ética, como já falei, então, o advogado, para ter uma segurança maior, inclusive das consequências, ele vai se precaver e ele vai, na procuração que outorga-lhe os poderes, expressamente prever quais são as diligências naquela investigação defensiva, qual é o âmbito, qual é o escopo, de alguma forma ele vai delimitar. É possível, pessoal, o assessoramento de profissionais, os mais diversos, ou peritos. Por exemplo, o detetive particular, certo? Parece meio coisa de filme, né? Mas a gente vai se lembrar que em 2016 veio uma lei federal que regulamentou essa matéria. Então, tirou das sombras, apesar de ser uma profissão antiguíssima, de ser reconhecida inclusive pelo Ministério do Trabalho desde a década de 60, só veio a ser regulamentada agora em 2016. E isso certamente é uma grandessíssima valia para a defesa, para a advocacia, porque, em regra, a advocacia não dispõe de uma equipe, de uma estruturação, por exemplo, de uma repartição pública, seja o Ministério Público, seja uma delegacia de polícia. Então, por exemplo, pelo menos eu não disponho de uma equipe de agentes de campo no meu escritório. Então, se eu precisar diligenciar em algum sentido, descobrir o endereço de alguém, descobrir se alguém, de qualquer forma, transitou por um local, ou tentar, sempre contando com o voluntarismo do solicitado, conseguir uma câmera de vigilância, as filmagens, ou fazer uma vistoria num prédio público, ou, enfim, numa propriedade privada, desde que com autorização expressa, para a gente não incidir naquela violação do domicílio, enfim. Seja qual for a diligência que o advogado, em pessoa, por uma limitação, seja física ou seja de qualquer ordem, ele não puder levar adiante, ele vai poder se valer de qualquer profissional que seja habilitado, que vai lhe assessorar nos trabalhos. Por último ainda não, mas a possibilidade de subcontratação é algo muito importante, porque nem todo advogado, principalmente com a cultura de advogados de gabinete que nós temos, que não há nenhum demérito nisso, mas é uma perspectiva cultural, né? A gente foi formado assim, o professor Cândido falou aqui, que geralmente essa é a regra geral, a defesa criminal, os advogados criminalistas se movimentam a partir da citação. Então, já aconteceu toda a investigação estatal, foi denunciado pelo Ministério Público, a denúncia foi recebida e o sujeito foi citado. Só então a defesa passa a se movimentar, né? Então, isso reflete essa postura que digamos assim, histórica da advocacia brasileira, mas que a partir de então, né, tende a ir mudando aos pouquinhos aí, pela perspectiva da mudança de paradigma, que também deve ser morosa e deve ser assente para que não hajam atropelos, para que não hajam passos em falsos ou instabilidade de qualquer ordem. Então, a possibilidade de subcontratação, ela vem para que o advogado que não tem esse perfil ou que não quer fazer esse tipo de atividade, ele possa contratar ou algum advogado que faz isso, esporadicamente, eventualmente, ou uma banca de advogados que seja especializada só e somente só nesse tipo de serviço. Há essa possibilidade? Claro, por que não? Com o último ponto desse introito, nós temos que a cadeia de custódia é algo relevantíssimo e que vai precisar estar na ordem do dia de quem se propor a fazer esse tipo de atividade. Então, a cadeia de custódia, que é o quê? A auditabilidade daquela prova. É a gente ter um parâmetro firme, um registro seguro de quando aquela prova foi coletada, como foi produzida, por quem foi que manuseou ela, qual foi o transporte, qual foi o momento que foi autuado aquele documento, enfim, todos os elementos de quem, quando, onde, como, que puderem ser respondidos, vão trazer uma maior credibilidade e robustez para esse caderno que é o inquérito defensivo, reunindo aí todas as provas coletadas na investigação defensiva. E agora a gente já passa para o modelo brasileiro. Então, inicialmente eu falei do modelo italiano, modelo norte-americano, falei algumas questões principiológicas e de ordem geral, e agora eu passo para o cenário brasileiro em si.
Qual é a perspectiva da investigação defensiva hoje no Brasil? Bom, nós temos o PLS 156 de 2009, que é de autoria do deputado José Sarney, que, enfim, apesar de ter esse vício de origem, né, contou com a contribuição de valorosos processualistas penais, dos quais faço questão de registrar aqui a fala do professor Jacinto Coutinho, da UFPR, e do professor Geraldo Prado, do Rio de Janeiro. E aí tem algumas informações gerais, o projeto está na Câmara desde 23 de março de 2011, e ele lá no artigo 13 traz o disciplinamento da investigação defensiva, contudo, de uma maneira muito tímida, que basicamente se resume ao poder de entrevistar testemunhas, né? Então, aí, o artigo 13 vem nos falando que é facultado ao investigado, por meio de seu advogado, defensor público ou outros mandatários, com poderes expressos, tomar a iniciativa de identificar fontes em favor de sua defesa, podendo, inclusive, entrevistar pessoas. E aí vocês vão ver nos parágrafos que ele disciplina isso. Vai falar que essa entrevista deve ser precedida de esclarecimento, que a vítima não pode ser interpelada, e aí ele disciplina isso também na nova figura do juiz de garantias, que poderá especificar restrições e condições específicas para que o advogado entreviste a vítima. E aí eu vou pular para o parágrafo 5º, que é um grande problema, que na verdade faz um esvaziamento desse instituto, que é a chamada teoria da canalização, quando ele fala que o material produzido poderá ser juntado aos autos do inquérito policial a critério do delegado de polícia. Então isso faz ruir, né, qualquer tipo de ressonância que a investigação defensiva pudesse ter nessa fase inicial e pré-processual. Contudo, né, nem tudo está perdido, porque em sendo judicializada essa demanda, na oportunidade da resposta à acusação, da defesa prévia, a depender do procedimento, o advogado técnico, representando a defesa técnica do cidadão, ele vai ter a oportunidade de juntar qualquer elemento de prova que ele tiver produzido. E aí tudo bem, o delegado de polícia diz, não, isso aí não me interessa, deixa para depois. Passa para o Ministério Público, o promotor tem a mesma postura. Quando chega no momento, né, da apreciação judicial, essa margem já não existe dessa forma. Essa discricionariedade não é mais tão presente. Então, nesse momento, surge a oportunidade peremptória para a defesa se manifestar. E aí eu vou correr aqui para dar tempo de passar por tudo, pessoal. Com relação à proposição que está agora em trâmite no Conselho Federal da Ordem, lá em Brasília, que foi citada aqui pelo presidente Paulo Coutinho, nós temos o grandíssimo orgulho de dizer que foi um projeto gestado aqui no nosso Estado, no âmbito da Comissão de Advogados Criminalistas, que fez um grupo de trabalho e discutiu o tema de forma exaustiva ao longo de 2017, e em 31 de outubro do ano passado, mandou em forma de proposição ao Conselho Federal essa matéria para regulamentar administrativamente a investigação defensiva. Lá no Conselho Federal, esse projeto foi distribuído para a Comissão Especial de Estudo do Direito Penal, que em uma reunião presencial no dia 16 de abril, agora, recente, ele aprovou a unanimidade. Então, a comissão aprovou a unanimidade o projeto proposto pela seccional do Rio Grande do Norte e fez a remessa dessa proposição para o Pleno. E aí, antes de ontem, coincidentemente, né, para nossa alegria, a gente teve a confirmação da Secretaria lá de Brasília, do Conselho Federal, de que esse projeto está pautado para a próxima terça-feira. Então, pela grande adesão que nós tivemos lá, né, em todos os momentos, à unanimidade, nós certamente não enfrentaremos grandes dificuldades. E na próxima semana, nós teremos, se Deus quiser, né, o primeiro instrumento normativo que vai regulamentar essa matéria no Brasil. Prosseguindo. Embora seja uma situação muito nova, pessoal, no Brasil, algumas reportagens e entrevistas, enfim, que eu estou trazendo aqui, indicam que há, na verdade, uma mobilização, principalmente da classe dos advogados criminalistas, para que essa pauta venha e seja a ordem do dia. Então, aqui no âmbito da comissão na OAB do Rio Grande do Norte, aqui a Abracrim Nacional emitindo uma moção de apoio ao nosso projeto. Aqui um evento que fizemos lá em Brasília, não, em São Paulo, agora no dia 2 de abril, na sede do IBCCrim. Esse aqui é o professor Baldan, que eu falava há pouco, lá da PUC de São Paulo. A professora Maria Elizabeth Queijo, lá da USP, e eu falando aqui também sobre o nosso projeto. Nós temos também portais jurídicos se interessando sobre o tema, portais de mídia se interessando sobre o tema. Então, é um tema que está, inevitavelmente,
de agora em diante, na ordem do dia. E é importantíssimo que vocês estejam antenados, né, para que, eventualmente, em qualquer necessidade, seja numa discussão teórico-acadêmica, seja numa necessidade prática, vocês possam, né, se utilizar desse plexo de ferramentas e instrumentos que traz uma nova dinâmica para a advocacia criminal. Caminhando para o fim, pessoal, eu quero falar de algumas questões práticas e prometo que vou ser bem breve. Primeiro, sobre as técnicas de investigação, né, concretamente, e, por último, a metodologia que eu falei do inquérito defensivo. Como eu falei já, não vou me deter aqui, respeitando o limite constitucional, legal e ético, o advogado pode agir. Ele tem essa margem de atuação. Então, dentro dessa possibilidade, a liberdade é total. É importante que nós nunca nos esqueçamos que essa atividade conta com o voluntarismo e com a ausência de cogência, ou seja, sempre, qualquer medida que eu for tomar, eu vou ter que contar com a boa vontade e com a solicitude, ou pelo menos por hora, enquanto não tiver uma lei discriminando maiores poderes, para a gente não, digamos assim, ser criticado pela crítica que fazemos, né, em ofensa ao princípio da legalidade, nós não poderíamos ir além. Mas a questão é que, com o voluntarismo e sem cogência, ainda se pode fazer muita coisa. Né, a gente, com a apresentação formal, bem encadeada, justificada, com um documento e um layout limpo e uma conversa profissional, você pode muito bem convencer uma determinada loja a lhe ceder as câmeras de vigilância, por exemplo. Você pode muito bem convencer um síndico de um prédio ou um responsável por um shopping ou qualquer outro ambiente que seja privado de fazer ali uma vistoria para tentar angariar algum elemento de prova. E eu não vou me perder muito nos exemplos para meu tempo não se esgotar. Alguns exemplos, pessoal, com relação a isso. A busca de informações públicas é a situação mais comum e que nós podemos mais nos valer, seja na internet, redes sociais ou nos cartórios, que também são uma fonte inesgotável de informações públicas. E aqui a requisição de informações com base na Lei de Acesso à Informação, a intimação e a oitiva das testemunhas, perícias, detetives particulares, enfim. O inquérito defensivo, pessoal, como eu já falei, ele tem um uso não obrigatório. É uma metodologia proposta, mas que não tem o intento de engessar a atividade do advogado. São parâmetros para o caso de adoção. Então, em se adotando, você vai ter que seguir critérios mínimos. Então, o próprio provimento lá do Conselho Federal nos traz que deve haver uma portaria de instauração, com vários considerandos, enfim, apresentando as justificativas do caso concreto e os fundamentos legais e constitucionais também dessa atividade, autuação e atos ordinatórios, da mesma forma como a investigação pública faz. Então, a capa, as ordens de serviços, relatórios, redução a termo de diligência, auto circunstanciado, enfim, podemos nos valer dos instrumentos que estão, né, também à disposição, tanto da autoridade policial quanto do Ministério Público. Aqui alguns exemplos, pessoal, de um caso concreto que eu pensei, fiz aí algumas tareas para não infringir aqui meu dever ético, mas são exemplos que os instrumentos adotados para essa prática são muito comuns. São documentos normais, como quaisquer outros, e que podem ser adotados por quaisquer profissionais. Aí uma ordem de serviço, um termo de juntadas, enfim. E agora, para finalizando, eu queria só dizer das hipóteses que nós podemos aplicar esse tipo de ferramenta. Eu teria vários exemplos em cada uma dessas situações, mas vai ficar para um próximo momento. Em primeiro lugar, óbvio, a defesa clássica de um processo penal ou de uma investigação policial, enfim. Seja na parte do direito penal econômico, que pela complexidade da matéria, o grande volume de aportes probatórios, enfim, demanda muito diligências investigativas, seja no direito penal clássico, né, no tribunal do júri, ou nesses processos mais comuns, isso também pode ser muito útil. A defesa das vítimas, pessoal. Então, muitas vezes, as vítimas, pessoas físicas, ficam no limbo, porque pela falta de estrutura da polícia judiciária, né, estadual, a polícia civil, essas pessoas que são vítimas de estelionato, de fraudes das mais diversas ordens, elas simplesmente não têm a quem recorrer. Quando vai lá na delegacia de defraudações, o processo entra numa pilha de milhares de outros e ele fica estagnado ali por vários meses, enfim. Essa é uma realidade de todo o Brasil, não é algo para negativamente nos orgulharmos só o Rio Grande do Norte. Então, para essa pessoa,
surge a possibilidade de procurar um advogado particular que vai angariar todos os elementos de prova para viabilizar a responsabilização do seu algoz e que, a partir da formalização, poderá atuar em conjunto, né, seja como assistente de acusação, seja como um auxiliar da investigação policial ministerial. E, por último, a defesa corporativa, que é exatamente a vítima, que é a pessoa jurídica. Então, a vítima pessoa física, a vítima pessoa jurídica e o acusado criminal. Em regra, são essas as hipóteses que nós temos para a investigação defensiva. Bom, espero não ter extrapolado muito meu tempo, né? Eu fico por aqui. Meu muito obrigado e meus contatos para quem quiser se aprofundar no tema. Um abraço, pessoal.